Práticas epistolares são meio de comunicação e que foram muito utilizados no século passado pelas pessoas para elas se comunicarem à distância. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre as cartas de amor salvar a vida amorosa de uma pessoa, que é na verdade a Jennifer, da obra de Jojo Moyes, a Jennifer que protagonizou a última carta de amor desta obra incrível. Olá, muito prazer, meu nome é Orlando, bem-vindos e bem-vindas a este canal. Hoje eu vou fazer um comentário sobre a obra A Última Carta de Amor. Antes de eu entrar no enredo, eu quero falar da parte técnica e citar alguns eventos históricos que aconteceram no momento para que possamos entender melhor a história, para que ela fique ainda mais emocionante. Então, é um livro do gênero romance, da categoria romance romântico, foi lançado em 2016, a autora a Jojo Moyes. A história se passa em Londres, em 1960. Em 1960, a Europa está vivendo aquela efervescência econômica e cultural, pois é o momento em que o continente havia recuperado dos impactos da Segunda Guerra Mundial. E um movimento ali surgiu que uma jornalista nomeou de Swing in London, que criou tendências de música e moda, que influenciou o cinema, a moda, as músicas, a arte e que ganhou uma repercussão mundial. Ali no coração do sonho de Londres, num ponto turístico que hoje conhecemos como Carnaby Street, esse movimento foi onde ele conseguiu ainda mais repercussão, destaque em Londres. Se você quisesse ver nessa época uma celebridade, um popstar, como os Beatles, entre outros mais, você poderia ir a esse ponto turístico que você ia encontrar a celebridade que você quisesse. E com certeza você iria encontrar personagens como a Jennifer, a Yvonne, o Lawrence, o Anthony, dentre outros. Com certeza esses personagens tenham andado por lá. O enredo desta obra conta da Jennifer, quando ela chega em casa, depois de receber alta do hospital, pois ela havia sofrido um acidente. Ela perdeu a consciência, não se lembra das coisas, nem sequer dela mesma. Ela é casada com Lawrence, um empresário muito rico, respeitado e de uma posição privilegiada na sociedade. Ela é casada com ele. Mas ela descobre no decorrer dos dias, através de umas cartas que ela encontra ali no meio dos livros dela, que ela tinha um relacionamento extraconjugal e que o autor daquelas cartas se assinava com B, o Butch. Ela descobre que essa pessoa havia falecido e que a culpa é dela. Ela sofre muito, fica de luto e passa a tomar remédios. Em seguida, ela descobre que isso não passou de um mal-entendido e que o amor da sua vida estava vivo. E eles se encontram várias vezes. Ele insiste para que ela deixe aquele relacionamento abusivo para viver com ele. E ela fica naquela dúvida, porque naquela sociedade as mulheres viviam uma vida muito limitada. A função dela era a mesma só de ser esposa. Não necessariamente cuidar dos afazeres domésticos, porque a Jennifer tinha a sua empregada, a senhora Cordosa, que já estava encarregada daquelas coisas. Mas ela tinha que obedecer, tinha que ficar debaixo da autoridade do marido. O Lawrence era muito rico, enquanto que o Anthony não tinha tanto dinheiro assim. Mas a questão que mais a preocupava na tomada daquela decisão é que o Anthony, o seu amante, era muito mulherengo, namorador, e isso não dava muita confiança para ela. Nesse momento, estava acontecendo um fato histórico que permeia toda a obra, que é uma revolta de civil lá no Congo. Está acontecendo uma guerra lá no Congo. O Congo havia conseguido a sua independência, mas mesmo assim vivia uma crise institucional. O governo congolês decide romper com o governo europeu, para o qual servia de colônia, e por motivos econômicos. O governo europeu não gosta nada disso, aí ele aciona a ONU. A ONU envia tropas da paz para combater os rebeldes
e a guerra se torna ainda mais sangrenta. O Antônio trabalha para a ONU e o editor da Nation o convoca para ir à África fazer uma reportagem especial. E o Antônio fica muito eufórico com aquela informação, pois ele conhecia muito da África e era o tipo de trabalho que ele gostava muito de fazer. Ele era apaixonado por aventura. E por outro lado, era uma coisa que ele precisava para viver longe daquele conflito que ele vivia, daquele amor que, segundo ele, não era correspondido. Ele queria tirar a Jennifer da cabeça dele. Enquanto isso, a Jennifer descobre uma coisa que muda a vida dela. Ela descobre, pela amante do marido dela, que ele havia cometido crimes com os funcionários dele. Ela o procura e entra num acordo. Ela se separa dele e vai correndo atrás do Antônio, que, segundo o que falaram para ela, já havia partido para o Congo. E ela quer ir para a África a todo custo. Ela é capaz de dar tudo o que ela tem para poder encontrar com o amor da sua vida, sem importar com aquela guerra que está acontecendo ali. Mas não tem mais jeito, porque todos os voos foram suspensos, todos os meios de transporte, as estradas, não havia mais jeito. E ela lia as informações sobre o massacre que estava ocorrendo ali. Nenhum jornalista estava vivo lá. E ela vive com aquela culpa, com aquela decepção. Ela vive em luto por 40 anos. 40 anos depois, o momento da outra parte da história, que é quando surge a Ellie em 2003, precisamente. É uma jornalista eficiente, que quer se destacar e que vive num relacionamento com um cara casado, o qual ela ama muito. A chefe dela, a Melissa, a convoca para fazer um artigo que falasse das linguagens do amor. Ela gosta muito do assunto e começa a pesquisar, começa a revirar as coisas dali do Nation, até que ela se depara com essas cartas, essas correspondências, e começa a ler e se emocionar muito, porque aquelas cartas falavam dela. Era exatamente o que ela estava passando. Se aquelas pessoas lá dos anos 60, 40 anos atrás, viviam naquele amor, e ela quis saber se aquilo deu certo, porque se eles deram certo, ela também vai dar certo. E as cartas tinham um endereço, e pelo endereço ela conseguiu chegar até a Jennifer, e elas se encontram, elas conversam e tudo mais. E aí, nessas pesquisas, nessas buscas, ela descobre uma coisa que vai mudar a vida da Jennifer para sempre. É como um milagre que acontece na vida da Jennifer. Uma coisa maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, siga, deixe o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos.